E o ponto principal foi com relação à Escritura, porque a Igreja Católica tinha como fonte de autoridade a Bíblia, a tradição e o magistério católico, que era o conjunto de doutores encabeçado pelo Papa. Então, a Bíblia está no mesmo pé de igualdade da tradição. Onde é que você encontra a doutrina do purgatório, da virgindade perpétua de Maria? Não é na Bíblia, mas na tradição. Alguém colocou isso e foi passando de geração para geração. De geração para geração. E aí Lutero disse não. Só a Bíblia. Para nós, só o que está na Bíblia é verdadeiro cristianismo. Os homens da Reforma não buscavam seus próprios nomes na história. Eles, na verdade, não queriam fundar um movimento ou criar seguidores. Eles queriam restaurar uma verdade esquecida, que toda vida, toda fé e toda salvação existem para a glória de Deus. Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros entenderam que quando o homem se coloca no centro, a fé se corrompe. A igreja se torna um palco, o púlpito vira vitrine e a adoração perde o seu foco. Mas quando Cristo volta ao centro, tudo se alinha. A pregação volta a ser sobre Deus, a música volta a ser louvor e não performance. A vida cristã volta a ser serviço, não autopromoção. Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Esse foi o brado da Reforma. Ainda hoje continua sendo o chamado da verdadeira igreja. A Bíblia é suficiente? Essa foi a pergunta levantada na Reforma Protestante. E a resposta de Martinho Lutero, Calvino e tantos outros reformadores foi: a Bíblia é suficiente. E isso ia em contrário ao ensino romano de que, além da Escritura, Deus se revelava pela tradição e pelo magistério católico. Entretanto, o apóstolo Paulo nos diz: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a educação na justiça. Portanto, ela nos basta. Tudo o que nós precisamos saber a respeito de Deus, de nós e da salvação está nesse livro. A Bíblia é suficiente. A pergunta é: você tem vivido como se ela fosse suficiente para você? Jesus não teve acesso à Bíblia, porque a Bíblia ela foi confeccionada séculos depois. Uma briga, tipo assim, se não tá na Bíblia, então porque o protestantismo... tem que estar na Bíblia. Se não tá na Bíblia, nossa senhora. Para o protestantismo de Lutero é sola escrituras. Para ele é sola escritura, só o que tá na Bíblia. Então ele apaga 1.500 anos de tradição e 1.500 anos de magistério para viver só com a Bíblia. Mas esquecem que Jesus não teve acesso à Bíblia, porque a Bíblia ela foi confeccionada séculos depois. Então a Bíblia que eles tanto dizem que é a única coisa que serve foi a Igreja Católica que criou, juntando os textos considerados legítimos e canônicos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Bíblia é Bíblia porque a Igreja Católica juntou os textos e colocou num livro só. Agora, dizer que só a Bíblia é suficiente para a fé cristã, aí é ignorância. Nós não adoramos santos. Nós veneramos a memória. Assim como veneramos a memória de falecidos, amigos, familiares, personalidades, nós veneramos memórias. Os santos não são adorados. A adoração é somente a Deus, nem à Virgem Maria. A Virgem Maria ela está em primeiro lugar diante dos santos, porque ela trouxe em si mesma aquele que a criou, que é o Filho, e ela então é a primeira de todas. Quando ele voltar, não será mais necessário nenhuma missa, porque o reino de Deus já será uma verdade para nós. Então o sacrifício definitivo não será mais preciso, porque Jesus já voltou. Nós oferecemos o sacrifício até que ele venha. Então, quando vocês comungarem e não souberem o que dizer, façam como Santo Agostinho. Minha alma é morada estreita, para te receber, dilatai-a, Senhor. O que é lataia? Dilatar, abrir, expandir. Porque Deus é grande demais para caber em nós. E a minha alma é muito estreita porque eu sou humano.
eu vivo na matéria, eu padeço pelos pecados da matéria. Então, todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a sua vinda. Maria sobe aos céus, como Davi fez a arca subir ao templo. Quando o salmista diz, à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. E aí cumpre-se aquilo que a própria Maria diz no cântico diante de Isabel: doravante todas as gerações hão de chamar-me de bendita, porque o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Então veja que ela diz, as gerações vão me chamar de bem-aventurada não pelos meus méritos, mas porque Deus colocou em mim esta pureza e essa graça, que eu, sendo humano, não sou merecedor, mas Deus quis assim, portanto, bendito seja Deus. Então aí encontra-se a grandiosidade de Maria, a humildade daquela que não se diz, eis aqui a mãe do Senhor, mas diz, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se, do latim fiat, fiat, faça-se em mim a sua vontade. Então aqui ela se torna toda de Deus, e isso não pode ser colocado debaixo da terra. Então Maria sobe aos céus, como Davi fez a arca subir ao templo, porque o lugar da arca é dentro do santuário. Maria é a arca da nova aliança, e o lugar da arca é no santuário. Não agora construído por mãos humanas, mas o santuário eterno de Deus, colocado à direita do Filho, como aquela que, pelo próprio Filho, é chamada de mulher nos evangelhos. Jesus não chama Maria pelo nome de mãe. Ele o tempo todo fala mulher. Por quê? Ele é chamado de filho do homem. Ele é o novo Adão. Quem é Maria? Por que Jesus chama ela de mulher? Porque ela é a nova Eva.